Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos pensar do verso 1 ao verso 7. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Os irmãos puderem ficar em pé assim que achar o texto. Efésios 2, do 1 ao 7. Os irmãos acharam, amém? Acompanhe a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos recitar todos juntos, meus irmãos, o verso 4. O que é que diz? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5, para finalizar. Estando nós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Os irmãos podem assentar. A maravilhosa graça a pecadores. Eu gostaria de dar um título à exposição desse texto. E o título que eu queria dar à exposição desse texto, Efésios 2, do 1 ao 7, é a desgraça do homem e a graça de Deus. Então nós vamos pensar nessas duas perspectivas. Nós vamos pensar no homem no estado de desgraça e no homem no estado de graça. Amém, irmãos? Meus irmãos, após a queda do Muro de Berlim, em 1989, a sociologia histórica designou que estávamos vivendo um novo período, chamado de pós-modernidade, sem conceito definido e totalmente relativista, de que não existe uma verdade única nem absoluta. E aí, meus irmãos, é diante desta realidade que um grupo seleto de pessoas, chamado a Igreja do Senhor, levanta a bandeira do Evangelho e diz que existe sim uma verdade, e a verdade é Cristo Jesus, a esperança da glória. E aí, meus irmãos, na verdade que diante desse cenário, diante dessa sociedade pós-moderna, e todos os seus conceitos, né, ou podemos chamar de conceitos entre aspas, porque não existe um conceito para a pós-modernidade, né? Nós pegamos as Sagradas Escrituras, colocamos nas nossas mãos e podemos dizer que ela é a verdade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E é diante deste cenário, e é diante desta sociedade em que nós estamos vivendo, que nós não podemos dar as mãos à pós-modernidade, nós não podemos dar as mãos às suas consequências. Nós não podemos dar as mãos ao humanismo, nós não podemos dar as mãos ao secularismo, nós não podemos dar as mãos ao sincretismo, nós não podemos dar as mãos a tudo isso. Nós precisamos continuar firme e forte, marchando, olhando para a cruz de Cristo unicamente. E aí, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para
carta de Paulo aos Efésios, eu consigo aqui nessa carta enxergar o Evangelho, a cruz, nesse livro tão pequeno. E aí, meus irmãos, quando eu olho para Paulo, que pregou durante aproximadamente 3 anos naquela cidade, Éfeso, e um grande avivamento aconteceu ali, vidas se entregaram aos pés do Senhor, vidas foram à praça pública, queimaram os seus livros de ocultismo, espiritismo, magia negra, e confessar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Esta igreja, Éfeso, teve o privilégio de ter grandes pastores: Paulo, Timóteo, João. E aí, meus irmãos, estamos com essa carta nas nossas mãos. Estamos vivendo um novo período, como eu acabei de falar, um período pós-moderno. Estamos vivendo um novo tempo. E como falar de graça diante de uma sociedade que não acredita mais no pecado? Como falar de graça numa sociedade cuja o homem é o centro? Nós não podemos dar as mãos à pós-modernidade, ao humanismo. Nós precisamos continuar firme e forte, anunciando que o homem é pecador e necessita do Evangelho para a salvação. E adiante disto, observando esses 7 versículos, esses 7 versos, que eu gostaria de olhar o homem no estado de desgraça e o homem no estado de graça. Em primeiro lugar, meus irmãos, o homem no estado de desgraça é morto. Veja o que diz o verso 1. O verso 1 diz: Ele quem? Coloca os seus olhos no verso 1 do capítulo 2 de Efésios. Ele quem? Deus, o sujeito, vos deu vida, vírgula. Ele, Deus, o sujeito, vos, o objeto, vocês, vivificou ou deu vida, o predicado. Só que nós precisamos atentar aqui para uma coisa muito importante, é que a ênfase aqui nesse primeiro verso não é nem o sujeito, nem o predicado. A ênfase do texto aqui é o objeto. Que são quem? São aqueles irmãos de Éfeso. Então, a ênfase aqui que Paulo está querendo mostrar é: olha, igreja de Éfeso, vocês, antes de conhecer o Evangelho, possuía algumas características. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, a ênfase aqui eram eles, vocês. Então, todas as vezes que a gente for, meus irmãos, mostrar essas características, nós precisamos observar 2 coisas. Primeiro, Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Paulo está mostrando à igreja o que ela era antes de conhecer a Cristo. Aqueles irmãos, o que eles eram antes de conhecer a Cristo. Mas nós precisamos observar uma outra coisa. É que nós não somos diferentes. E nós possuíamos as mesmas características que aqueles irmãos possuíam antes de conhecer a Cristo. Então precisamos observar o texto, colocar os nossos olhos no texto, observando esses 2 pontos. Primeiro, Paulo escrevia para aquela igreja, mostrando àqueles irmãos quem eles eram. Mas nós precisamos olhar para esse texto e entender que essas características também pertenciam a cada um de nós antes de nós conhecermos a Cristo. Então, a primeira ideia aqui é de morto. Então, a ênfase aqui era eles, era aqueles irmãos, era aqueles homens, era aquelas mulheres, era aqueles jovens. E aí ele prossegue dizendo: preste atenção, mas vocês eram mortos vocês estavam no estado de morte por causa de quê? E aí ele responde: olha, vocês estavam mortos por causa dos vossos delitos e o que, irmãos? Pecado.
João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que o homem, civilmente, pode ser uma boa pessoa. Paulo não está dizendo aqui que uma pessoa sem Cristo não pode ser um bom marido ou uma boa mulher, porque nós encontramos isso aí fora. Um bom homem, uma boa mulher, um bom pai de família, né? Uma mulher que gosta de trabalhar, gosta de servir, né? Nós encontramos isso aí no dia a dia, que cumpre com as suas obrigações civis, é um eleitor, cobra. Então, nós encontramos isso na sociedade, ou não encontramos, irmãos? Encontramos, né? Nós temos aquela ideia, né? Tem muita gente dentro da igreja que diz assim, esses dias eu ouvi uma irmã dizendo assim, olha pastor, eu tenho um parente que ele não bebe, ele não fuma, olha, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele só falta uma coisa, falta tudo, irmãos, falta tudo, falta ser crente, pastor. Por quê? Porque moralismo não nos leva à graça. E aí, o que é que Paulo coloca aqui? Paulo coloca aqui que civilmente eu posso ser até uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, mas com relação ao espiritual, com relação a conhecer a Cristo, é diferente, o estado é de morte. E John Stott, comentando esse texto também, ele diz assim, olha, a sociedade sem Cristo é como um grande cemitério. A sociedade sem Cristo é como um grande cemitério. E os túmulos são como as casas. Só que tem um detalhe, na frente dos túmulos tem escrito, mortos por causa dos seus delitos e pecados. Então a situação de quem não conhece a Cristo é de morte. Essa é a primeira característica que ele coloca aqui, o homem em um estado de desgraça, é de morte. E aí, meus irmãos, a ideia aqui de morte, por causa dos seus delitos e por causa dos seus pecados, que delitos são esses? E a ideia de delitos aqui, paraptoma, é uma ideia de transgressão. É como se existisse um caminho e você precisa chegar na casa da sua avó, que é ali, você está andando pelo caminho, mas de repente você desvia esse caminho, como se existisse um caminho, uma vereda reta, que você tem um foco, você precisa chegar no destino, e você desvia desse caminho, você cai, você desvia, e você anda por outros caminhos. Isso é que significa transgressão, isso é o que significa delitos. E pecado, armatia aqui, o que significa? Significa errar o alvo, queda, falta de padrão, não existe mais um padrão, caiu. E então Paulo continua dizendo àquela igreja que eles, antes de conhecer a Cristo, o estado deles era de quê? O estado deles era de transgressão, era de desvio de vereda, mas o estado deles também era que não existia padrão, eles erraram o alvo, eles estavam no pecado, por isso que eles eram mortos em seus delitos e pecados. Pode ser um bom homem, pode ser uma boa mulher, mas com relação a Deus é morto. Mas o apóstolo Paulo prossegue. E ele diz que o homem, na situação de desgraça, ele não apenas é morto, ele é desobediente. Em segundo lugar, a segunda característica é que o homem no estado de graça, ele está dizendo àquela igreja, que o estado dela antes de conhecer a Cristo, aqueles irmãos de Éfeso, era de morte, mas também era de desobediência. Veja o que diz o verso 2, ele diz, olha, nos quais vocês andavam antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeiro, meus irmãos, andar. A ideia de andar aqui, meus irmãos, é de estar em casa. Depois o apóstolo Paulo dizer que aqueles homens estavam no estado de morte, diz, olha, vocês são também desobedientes. E a ideia de andar aqui é de estar em casa. Então ele diz assim, vocês estão em casa, vocês estavam se sentindo em casa, segundo o curso desse mundo. E que curso desse mundo é esse? São os hábitos, os costumes, regido por alguém.
quem é esse alguém? E aí ele vai continuar. Esse alguém é o príncipe da potestade do ar. Satanás, com a sua legião de anjos apóstatas. E aí, meus irmãos, os judeus e os gentios naquela época, eles acreditavam que a atmosfera, né, entre o céu e a terra, existia um espaço, e eles diziam que ali habitavam espíritos. E aí por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, o príncipe desses espíritos é Satanás, e vocês são filhos da desobediência, porque vocês andam e são conduzidos por ele. A ideia aqui é de escravo de Satanás. Filho da desobediência, que é a mãe daqueles que são regidos pelo próprio diabo, irmãos. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender certas ações de quem não conhece a Deus. O que é que você pode esperar de um ímpio? Obediência? Temor? O que é que se espera de uma pessoa que não conhece a Deus? E aí, às vezes, nós colocamos na nossa cabeça e pensamos que uma pessoa que não conhece a Deus pode abrir a boca e adorá-lo. Como? No Salmo 119, verso 7, o salmista diz assim: render-te-ei graças com integridade de coração. E a ideia aqui é de adoração. E aí o salmista diz assim: quando tiver aprendido todos os teus retos juízos. O que é que o salmista está dizendo aqui? Só adora a Deus de forma consciente quem conhece a Ele, quem conhece os seus mandamentos, quem conhece os seus juízos. Então quem não conhece a Deus é ímpio, está morto, mas também é desobediente e é escravo do próprio diabo. Por isso que eu não posso olhar para um ímpio e tratá-lo como se ele conhecesse o Evangelho, porque ele é um desobediente e um escravo de Satanás. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesta carta. Aqueles irmãos, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam entender que antes de vocês conhecerem a Jesus, o estado de vocês era de morte, por causa do desvio de vereda, por causa da queda, por causa que vocês não têm padrão, erraram o alvo, mas também vocês são filhos da desobediência. Vocês andam segundo o curso deste mundo. Que curso? O padrão desse mundo. O mundanismo, o pós-modernismo, que eu falei aqui na introdução. Esse sistema que rege o mundo. E o quanto isso é rico, irmãos, para os nossos dias. Porque muitas vezes nós tratamos ímpios como se fossem crentes. E não são. O texto é claro, são filhos do diabo. Mas o apóstolo Paulo, ele segue, ele vai nos mostrar uma terceira característica de quem não conhece a Deus, do estado de desgraça. Ele diz que, em primeiro lugar, o homem em estado de desgraça é de morte. Em segundo lugar, ele diz que o homem em estado de desgraça é de desobediência. Mas, em terceiro lugar, ele diz que o homem em estado de desgraça é de depravação. O homem, no estado de desgraça, é depravado. O estado dele é de depravação. Veja o que diz o verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos antes, outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E aí ele diz, fazendo a vontade de quê? Da carne e dos pensamentos. E aí, meus irmãos, Paulo agora diz, entre os quais vocês eram. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele diz, olha,